Nós brasileiros não temos ideia de quão grande foi o povo maia, por isso te convido a assistir a esse vídeo e descobrir 25 fatos fascinantes sobre os maias que você não tinha conhecimento. No coração da floresta da América Central, uma civilização impressionante emergiu há 4.000 anos, homens e mulheres avançados que utilizaram seus cérebros desenvolvidos para construir, inventar e refletir. Os antigos maias deixaram um legado inestimável que vai além de suas conquistas mais aclamadas. Nos campos da arquitetura, matemática e astronomia, uma parte significativa de sua rica cultura ainda é desconhecida por milhões de pessoas ao redor do mundo. Fico feliz em dividir esse conteúdo com você, pois a história mal compreendida está prestes a mudar, pois compilamos para você 25 fatos incríveis sobre os maias que você provavelmente não sabia. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizado com nosso conteúdo. Número 1. Construíram a maior pirâmide do México. Especialistas do Instituto Nacional de Antropologia e História do México recentemente descobriram uma pirâmide maia de 1.700 anos na cidade de Toniná, no estado de Chiapas. Surpreendentemente, essa imponente estrutura de 75 metros de altura passou despercebida por olhos científicos, camuflada por uma densa vegetação que era considerada uma colina insignificante. Essa construção pré-hispânica é única, reunindo templos, palácios, residências e unidades administrativas, características incomparáveis em outras zonas arqueológicas do mundo. A pirâmide de Toniná tornou-se a mais alta do México, superando a pirâmide do Sol, com seus quase 265 metros de altura. Número 2. Aperfeiçoaram o processamento do cacau. Embora as evidências científicas indiquem que os olmecas da Mesoamérica foram os primeiros a consumir chocolate, os maias se destacaram no processamento desse alimento. Há 2.600 anos, eles já o consideravam uma bebida essencial em celebrações e rituais. No entanto, seu sabor e textura eram diferentes das barras de chocolate produzidas nos Estados Unidos desde 1894 e consumidas pelos maias até os dias atuais. Eles preparavam uma bebida com cacau, água, mel, pimenta e fubá, entre outros ingredientes, resultando em uma bebida rica em antioxidantes, capsaicina e proteínas. Número 3. Escrita primitiva, mas altamente eficaz. Embora a escrita maia seja primitiva, ela era altamente eficaz. Embora a maioria de nós não a compreenda, ainda existem vestígios dos maias que contêm sua escrita complexa, que remonta aos anos 300 a.C. até 100 d.C. Essa civilização era conhecida por sua inteligência desenvolvida, que lhes permitiu escrever milhares de livros com sílabas, palavras completas e símbolos. Essa forma de escrita, conhecida como hieróglifos, é disposta em duas colunas, sempre da esquerda para a direita e de cima entre outros. Essas unidades são representadas por diferentes símbolos, incluindo pontos, traços e conchas. Número 4. As inscrições eram mais do que astronômicas. Em uma terra distante, uma arqueóloga russa desvendou um segredo que mudou tudo o que sabíamos sobre as inscrições nos monumentos maias. Até então, acreditávamos que essas inscrições eram meramente calendáricas e astronômicas. Mas Tatiana Proskobriakov, uma arquiteta visionária, revelou que elas eram muito mais. Eram registros vívidos de personagens e eventos da vida dos maias. Seu brilhante artigo, Implicações Históricas de um Padrão de Data em Pedras Negras, Guatemala, 1960, libertou o conhecimento antigo aprisionado nas pedras. Graças a ela, outros arqueólogos se dedicaram a explorar a vida e as histórias dessa civilização centro-americana distante. Prepare-se para se maravilhar com os segredos desvendados. Número 5. Livros queimados, cultura preservada. Em uma triste página da história, a riqueza cultural dos maias foi queimada pelos conquistadores espanhóis. Os livros que continham sua complexa escrita hieroglífica foram reduzidos a cinzas. Mas a história não pode ser completamente apagada. Apenas 3 códices sobreviveram: Paris, Madrid e Dresden. Eles nos revelam um conhecimento impressionante, incluindo tabelas astronômicas de precisão surpreendente. Os maias lamentaram a destruição de seus tesouros literários, e seus lamentos ecoam até hoje. Essa civilização era verdadeiramente incrível, e é nosso dever valorizar e compartilhar o legado que sobreviveu. Número 6. Nenhum fim do mundo previsto.
Apesar dos esforços de Hollywood, os maias nunca previram o fim do mundo em seu calendário. O famoso 21 de dezembro de 2012 marcou o encerramento de um ciclo completo de 5.125 anos no calendário de contagem longa dos maias. Mas, na realidade, essa data representava apenas o término de um ciclo e o início de um novo. Os maias eram mestres do tempo, com vários calendários que utilizavam para planejar suas cerimônias religiosas e eventos importantes. Eles compreendiam a importância das celebrações e do renascimento. Prepare-se para desvendar a verdade por trás desse equívoco popular e descobrir a sabedoria dos maias. Número 7. Cabeças alongadas, status e estilo. Os antigos maias praticavam a deformação craniana como símbolo de status social. Mas não era qualquer um que passava por esse processo. Esse costume era reservado exclusivamente para os filhos dos mais altos sacerdotes e nobres. As cabeças dos recém-nascidos eram cuidadosamente moldadas entre duas tábuas, aplicando pressão por vários dias. O resultado, crânios alongados, perfeitamente moldados ao estereótipo maia. Essa prática intrigante nos revela o cuidado meticuloso que os maias tinham com a aparência e o poder simbólico. Número 8. Comunicação com os espíritos e mistérios revelados. Prepare-se para mergulhar nos mistérios espirituais dos maias. Essa civilização intrigante se comunicava com os espíritos de uma maneira única, através de enemas retais. A intoxicação causada pela bebida balché, feita com mel de abelha e com alto teor de erva-iu, permitia que eles alcançassem transe em seus rituais, estabelecendo uma conexão profunda com o mundo espiritual. Essa prática ancestral, embora peculiar, revela a profundidade da espiritualidade maia e sua busca por uma ligação transcendental. Prepare-se para explorar esses mistérios e desvendar os segredos ocultos do passado. Número 9. Sacrifícios para a chuva, um dilema humano. Como muitas civilizações antigas, os maias tinham suas superstições e rituais. Em busca de chuvas abundantes para garantir o crescimento do milho, eles realizavam sacrifícios humanos em honra ao deus Shak. Crianças, especialmente, eram pintadas de azul e lançadas em profundos sumidouros naturais, chamados cenotes sagrados. Guilhermo de Anda, um renomado arqueólogo, descobriu os restos mortais de 127 corpos nesses cenotes em Chichén Itzá. Essa prática chocante, embora perturbadora, nos leva a refletir sobre os limites da crença e a busca pela sobrevivência em tempos difíceis. Prepare-se para se envolver nessa discussão delicada sobre a complexidade da natureza humana. Número 10. Pioneiros da sauna, muito antes dos romanos. Os maias estavam à frente de seu tempo, inclusive no que diz respeito às práticas de bem-estar. Enquanto escreviam, inventavam e deixavam seu legado para a posteridade, eles também desfrutavam das saunas de pedra. Essas construções, feitas de pedras e adobe, eram usadas para fins espirituais e de saúde. Eles criavam vapor ao combinar água com pedras aquecidas pelo fogo, adicionando folhas benéficas de sabugueiro. Esses banhos de vapor maias têm suas raízes em um sítio pré-colombiano em Belize, datando de 3.000 anos atrás. Surpreendentemente, isso ocorreu antes dos famosos banhos de vapor da civilização romana. Número 11. O jogo sagrado, uma batalha entre luz e escuridão. Os maias dedicavam seu tempo livre a um esporte quase sagrado, o jogo de bola. Semelhante ao basquete moderno, esse jogo simbolizava uma batalha épica entre dia e noite, entre a vida e o submundo. O objetivo era passar uma bola de borracha pesando cerca de 3 kg e com 25 centímetros de diâmetro por um buraco de pedra com 6 metros de altura, usando apenas os cotovelos, costelas e joelhos. A bola representava o sol, enquanto a pedra marcava o nascer e o pôr do sol. Esse jogo de bola era mais do que uma simples competição esportiva, era uma representação simbólica da luta cósmica entre as forças da luz e da escuridão. Imbuído de significado espiritual, o jogo de bola maia refletia a visão de mundo complexa dessa antiga civilização. Era uma expressão de sua crença na dualidade do universo e na eterna luta entre as forças opostas. Ao explorar esse fascinante jogo sagrado, somos convidados a mergulhar na rica mitologia maia e a desvendar os segredos por trás desse ritual ancestral. Número 12. A admiração por pavões e seu legado. Os maias não apenas admiravam, mas também veneravam os pavões como seres divinos.
Essas majestosas aves eram consideradas portadoras de poderes excepcionais, capazes de influenciar os destinos dos humanos tanto no mundo noturno quanto no mundo dos sonhos. Os pavões eram reverenciados a tal ponto que um governante maia chegou a incluir a palavra pavão em seu apelido real. Além de seu significado espiritual, as penas e os ossos desses pássaros sagrados eram utilizados na confecção de leques, ferramentas e instrumentos musicais. Embora hoje eles possam ser associados a festas e celebrações gastronômicas, os perus cozidos em ação de graças são descendentes daqueles pássaros respeitados e temidos pelos maias. Explore o legado e a influência desses magníficos animais nas artes, nas crenças e na cultura maia, e descubra a importância desses pássaros como símbolos de poder e espiritualidade. Número 13. Um declínio desconcertante. A herança maia enfrenta desafios e perigos iminentes. As pirâmides da grande cidade maia de Chilton, localizadas na selva pantanosa do norte da Guatemala, estão sitiadas pelos joieros, saqueadores de antiguidades desprezíveis. Esses indivíduos gananciosos exploram túneis secretos, extraindo hieróglifos, cerâmicas e jade dos tesouros ancestrais, para vendê-los no mercado negro. Essas preciosidades arqueológicas provavelmente já adornam os salões e coleções particulares de empresários respeitados em todo o mundo. A herança maia está em perigo, e a preservação desse legado histórico e cultural torna-se crucial. Número 14. O valor do zero e a sabedoria maia. Embora o conceito de zero possa ter se originado na Babilônia, foram os maias que se tornaram os pioneiros em seu uso como marcador de posição. Já no século IV, eles dominavam a aplicação independente do conceito de zero. Esse avanço matemático e simbólico foi evidenciado de forma notável no calendário de contagem longa escrito pelos maias. Eles representavam o zero por meio de um glifo em forma de concha, destacando assim sua compreensão do valor posicional. O sistema numérico maia era baseado em fatores de 20, em vez de 10 como estamos acostumados. Isso significa que os números maias eram compostos por unidades de 20, 400, etc. Por exemplo, para escrever o número 403, um maia usaria um símbolo para uma unidade de 400, 0 unidades de 23 unidades de 1. Essa habilidade de manipular números e utilizar o zero como marcador mostra a sofisticação matemática alcançada pelos maias. Além de suas contribuições para a matemática, os maias também desenvolveram um profundo conhecimento astronômico. Eles criaram tabelas astronômicas de surpreendente precisão, que permitiam prever com exatidão os movimentos dos astros e a ocorrência de eclipses. Sua compreensão do tempo e dos ciclos cósmicos era notável, e eles usavam esse conhecimento para planejar cerimônias religiosas e eventos importantes. Adentre o mundo fascinante da matemática e da astronomia maia, e descubra como esses antigos mestres do cálculo e da observação celeste deixaram um legado duradouro que ainda reverbera em nossos dias. Número 15. A queda dos maias, uma tragédia amaldiçoada. Após décadas de pesquisa e estudos, os especialistas chegaram a uma conclusão perturbadora sobre o declínio da civilização maia. Não foi resultado de uma única causa, mas sim de uma combinação de fatores que levaram à sua queda. A seca foi um dos principais catalisadores desse declínio. Por aproximadamente 95 anos, a região maia foi assolada por uma severa falta de chuvas, levando à escassez de alimentos e ao colapso das comunidades agrícolas. A competição por recursos tornou-se intensa, resultando em conflitos internos e guerras entre as cidades maias. A superpopulação também foi um fator significativo. Com o crescimento demográfico, as cidades maias enfrentaram pressões cada vez maiores para sustentar suas populações, o que levou ao esgotamento dos recursos naturais e a uma sobrecarga nos sistemas de produção alimentar. Essa combinação de secas prolongadas, guerras e superpopulação resultou em um cenário de crise e instabilidade, que fragmentou irreversivelmente a civilização maia. Número 16. Conheciam a importância do ciclo lunar. Os maias possuíam um profundo conhecimento sobre os ciclos lunares. Eles reconheciam a importância da lua em relação ao tempo e à agricultura. Através de suas observações astronômicas e cálculos precisos, eles desenvolveram um calendário lunar altamente preciso, que os auxiliava no planejamento de suas atividades agrícolas, como plantio e colheita. Esse conhecimento lhes permitia sincronizar seus rituais religiosos e eventos importantes com os diferentes estágios da lua. Número 17. Construíram complexos sistemas de irrigação.
Os maias eram mestres na construção de sistemas de irrigação. Em uma região com uma estação seca prolongada, eles desenvolveram técnicas avançadas para captar, armazenar e distribuir água para suas plantações. Por meio de canais, reservatórios e represas cuidadosamente projetados, eles garantiam o suprimento de água necessário para a agricultura. Esses sistemas de irrigação contribuíram para o crescimento de suas cidades e para o desenvolvimento de uma sociedade próspera. Número 18. Dominavam a técnica da terraceamento. A topografia montanhosa das terras maias exigia soluções engenhosas para a agricultura. Eles dominavam a técnica do terraceamento, que consistia em criar terraços em encostas íngremes para aproveitar melhor as áreas cultiváveis. Por meio da construção de muros de contenção e nivelamento do terreno, eles criavam plataformas escalonadas onde podiam cultivar uma variedade de culturas. Essa técnica permitia o uso eficiente do espaço disponível e minimizava a erosão do solo. Número 19. Desenvolveram um complexo sistema de numeração. Os maias desenvolveram um complexo sistema de numeração, baseado no valor posicional. Eles utilizavam um sistema vigesimal, no qual o número 20 era fundamental. Além disso, usavam um sistema de notação vertical, em que os algarismos eram dispostos em colunas. Essa forma de numeração permitia a representação de números muito grandes e facilitava cálculos matemáticos avançados. Os maias eram capazes de realizar operações aritméticas complexas e resolver problemas matemáticos com precisão. Número 20. Desenvolveram um calendário altamente preciso. Um dos legados mais impressionantes dos maias é o seu calendário altamente preciso. Eles desenvolveram diversos calendários, cada um com uma finalidade específica. O calendário de contagem longa, em particular, é notável por sua precisão. Baseado em unidades de tempo chamadas de bactuns, caatuns e tum, esse calendário abrangia um período de cerca de 5.125 anos. Os maias eram capazes de calcular datas futuras e passadas com grande precisão, o que demonstra sua profunda compreensão do tempo e dos ciclos. Número 21. Realizavam observações astronômicas avançadas. Os maias eram habilidosos observadores do céu e possuíam conhecimentos astronômicos avançados para a sua época. Eles registravam meticulosamente os movimentos dos corpos celestes, incluindo o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas. Com base nessas observações, eles criaram calendários precisos e desenvolveram um sistema de previsão de eclipses. Além disso, construíram estruturas arquitetônicas, como pirâmides e observatórios, que funcionavam como pontos de referência para suas observações astronômicas. Número 22. Desenvolveram um complexo sistema de escrita. Os maias possuíam um sistema de escrita altamente desenvolvido e complexo, conhecido como escrita hieroglífica. Eles usavam símbolos e glifos para representar palavras, sons e conceitos. Essa forma de escrita era combinada com elementos pictóricos, ou seja, imagens que representavam objetos ou ideias específicas. O sistema de escrita maia foi decifrado com sucesso por estudiosos modernos, o que nos permitiu acessar uma grande quantidade de informações sobre a civilização maia, incluindo sua história, religião e atividades cotidianas. Número 23. Promoveram o desenvolvimento da arte e da arquitetura. Os maias eram conhecidos por sua expressão artística e arquitetônica impressionante. Eles produziram esculturas, pinturas murais, cerâmicas decorativas e tecidos elaborados. Suas obras de arte retratavam temas religiosos, retratos da realeza, cenas mitológicas e cotidianas. Na arquitetura, construíram impressionantes cidades e complexos cerimoniais, como Tikal, Chichén Itzá e Palenque, com suas pirâmides imponentes, templos e palácios. A combinação de arte e arquitetura maia refletia sua cosmovisão e sua rica cultura. Número 24. Praticavam um complexo sistema religioso. A religião desempenhava um papel central na vida dos maias. Eles acreditavam em um panteão de deuses e deusas, cada um associado a diferentes aspectos da vida e da natureza. Os maias realizavam rituais e cerimônias religiosas para honrar seus deuses, buscar proteção e orientação espiritual. Sacrifícios humanos eram parte dessas práticas religiosas, com o objetivo de apaziguar os deuses e garantir o equilíbrio cósmico. Os sacerdotes maias desempenhavam um papel importante na condução dessas cerimônias e na interpretação dos sinais divinos.
Número 25. Estabeleceram uma rede de comércio regional. Os maias desenvolveram uma extensa rede de comércio regional, que ligava diferentes cidades-estado maias e outras regiões mesoamericanas. Eles negociavam uma variedade de bens, como alimentos, cerâmicas artesanais, pedras preciosas, metais, tecidos e sal. Essas rotas comerciais eram essenciais para a economia maia e contribuíam para a disseminação de conhecimentos, ideias e influências culturais entre as diferentes comunidades. Espero que tenham gostado. Compartilhe com um amigo que também não conhece dessas curiosidades dos maias. Pois um povo que não tem conhecimento da sua história está sujeito a repeti-la. Até mais.